Então, hoje, particularmente, eu vou falar tanto para pacientes, para pessoas que estão no seu percurso de autoconhecimento, de descoberta, como eu também vou falar, em especial, para profissionais clínicos, profissionais terapeutas que lidam com as demandas dos pacientes. E eu queria iniciar pela nossa base de trabalho, né, partindo dos sete afetos fundamentais e correlacionando eles com homeostase. Eu falo sempre que os afetos, eles são sinalizações. Os afetos, eles têm sintomas diferentes, eles têm uma bioquímica diferente, uma estrutura diferente, um comportamento diferente, para que o organismo consiga compreender de qual necessidade ele está padecendo. Assim como sentir sede é diferente de sentir fome, sentir necessidade de vínculo é diferente de sentir medo, que é diferente de sentir raiva. E aí entra uma das maiores dificuldades hoje da clínica atual, que é nós recuperarmos a capacidade dos pacientes em se permitirem sentir. Hoje os pacientes não sentem, isso não é agora, mas está mais intensificado. O fato é que desde a infância nós somos encorajados a não ter contato com aquilo que nós sentimos. Nós somos ensinados, psicoeducados, né, objetivamente ou não, pelas figuras cuidadoras, pela escola, pela própria sociedade, a nos distanciarmos daquilo que nós sentimos. Em especial, quando aquilo que nós sentimos são as emoções que culturalmente são tidas como negativas. Medo, raiva, tristeza e assim sucessivamente. Mas o fato é que leva-se algum tempo, eu particularmente posso levar de 3, 4 a 6 sessões, trabalhando com o paciente apenas a permissão para ele sentir. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre o processo de você reconsolidar um afeto, o processo de você trabalhar um trauma, o processo de você lidar com a elaboração de uma rejeição, de uma ferida emocional, que é o processo de transitar entre as nossas três consciências, a consciência noética, a consciência noética e a consciência autonoética. Esse vídeo está público aqui para quem se interessar. Mas, basicamente, a consciência noética é aquilo que eu sinto, reconhecer e permitir que eu sinto. Depois, o fato de eu sentir a consciência noética e saber que eu sinto devido a algum estímulo, devido a algum ambiente, alguma pessoa. E a terceira consciência, que é a neocortical, que é a consciência de saber que se sente, saber por que que se sente e aí começar a hipotetizar por que que você está sentindo. Então, nessa consciência anoética, que eu chamo de uma consciência afetiva, é aquilo que sinaliza primeiro para o teu corpo, primeiro para o teu sistema límbico e tronco cerebral, que você tem uma necessidade em desvio, depois vai sinalizar para uma consciência neocortical, cognitiva, uma solução para aquilo que você está sentindo. Mas o fato é que nós sentimos diferente. Cada emoção, cada necessidade que você tem, você sente diferente uma da outra. E aqui entra uma das capacitações mais importantes dos formados em neuropsicanálise ou dos psicanalistas, terapeutas, que é o fato de saber diferenciar o que o paciente está sentindo. É impossível que um terapeuta consiga ajudar um paciente a atualizar o seu modelo preditivo, a suprir a sua necessidade, a atender aquela demanda do ID de uma forma mais eficaz, se antes ele não for capaz de compreender, de ajudar o paciente a se permitir sentir, atravessar, ativar e estacionar por um tempo na consciência noética, a experiência do sentir. Porque é esse sentir, é esse sentimento, é esse sintoma que o paciente sente, que ele tem consciência, que sinaliza para ele as necessidades que estão em desvio. Se ele não é capaz de estacionar, de demandar um tempo experienciando aquilo que ele está sentindo, ele não é capaz de transmitir, de verbalizar, de expressar para um clínico em saúde mental o que ele está sentindo, qual é a necessidade em desvio. Por outro lado, o clínico precisa ter uma capacidade, uma compreensão bastante detalhada e aprofundada sobre os sete sistemas afetivos, e isso englobando neuroquímica, comportamento, fisiologia, para compreender e saber diferenciar qual é a necessidade que o paciente está sentindo. Uma verdade absoluta é que 99% dos nossos terapeutas no Brasil hoje não conseguem sequer compreender que existem dois tipos de ansiedade, que 90% das ansiedades que hoje chegam no consultório não são ansiedades derivadas do sistema medo,
Não são ansiedades que acontecem por causa de uma ameaça à minha sobrevivência, por causa de uma ameaça à minha integridade física, à minha existência, mas são ansiedades que nós conhecemos como ansiedades de separação, que derivam de uma região subcortical chamada panic e grief. Quando essa ansiedade de separação surge? Ela surge em contextos de rejeição, em contexto de avaliação. Eu, com a minha história de rejeição, ao apresentar uma aula, um vídeo como esse, eu posso muito bem ter uma crise de ansiedade. Se eu não estiver embasado, né, neurologicamente, trabalhado afetivamente, o meu elemento rejeição, qualquer situação que eu me exponha, que eu esteja, de certa forma, sendo avaliado, sendo visto, sendo supervisionado, sendo avaliado no sentido social, de pertencimento, de aprovação, pode desencadear a ativação desse sistema panic grief, liberar um neurotransmissor que nós chamamos de capopioide e, consequentemente, eu tenho uma crise de pânico, eu tenho uma crise de ansiedade. Mas o fato é que tudo aquilo que nós sentimos parte de um desvio homeostático. Ou seja, um desvio homeostático é você saiu do seu lugar ideal, você saiu do seu espaço ideal para sobrevivência. Você saiu da quantidade de água ideal que você precisava, você saiu da quantidade de alimento suficiente que você precisava. Tal qual nós estamos em relacionamentos, nós estamos nos relacionando com grupo, com sociedade, com redes sociais, onde nós não temos 100% de aprovação, onde nós não temos 100% de segurança. E a consequência de não ter esse 100% de segurança, esse 100% de aprovação, é que isso desencadeia, gente, aqui é importante, não a nível consciente cognitivo, não a nível racional, não a nível intelectual, mas a nível afetivo, a memória de rejeição, a memória implícita, esse circuito subcortical, para baixo desse limiar da consciência, que desencadeia a crise de ansiedade, que desencadeia a crise de pânico. Então, quando alguém vem e fala para você que não existe ameaça nesse consultório, racionalmente, o Eduardo sabe que não há uma ameaça no consultório. Racionalmente, o Eduardo entende que essa ansiedade é disfuncional, que ela não tem uma razão de ser, que essa crise de pânico que eu tenho é errada, não tem nenhum perigo aqui. Mas se eu tiver um olhar de terapeuta afetivo e olhar para baixo desse elemento da consciência cognitiva, eu vou compreender que alguns estudos demonstram que se eu apresentar um estímulo para uma pessoa que seja um elemento de rejeição, ainda que ela não esteja com o córtex visual visualizando esse estímulo, o simples fato desse estímulo estar presente no ambiente desencadeia a ativação desse sistema de rejeição, desse sistema de vínculo. Se uma criança passou por um elemento de rejeição na infância e você coloca uma foto, um elemento, um som, um cheiro que lembre a essa rejeição, que lembre a essa figura cuidadora pela qual ela foi rejeitada, ainda que ela não esteja vendo visualmente ou conscientemente, cognitivamente o estímulo, a pessoa na sala, o simples fato da presença daquela pessoa estar ali, ainda que ela não veja conscientemente, desencadeia nela uma crise de ansiedade, desencadeia nela uma crise de pânico. E aí, trazendo para o nosso momento atual, você não precisa perceber num grupo, numa sociedade, no Instagram da vida, no grupo da faculdade, ou numa exposição como essa, um elemento de que alguém do outro lado dessa tela, um comentário, uma fala, uma curtida ou não, ou uma descurtida, alguém esteja fazendo aquilo como elemento de desaprovação. Porque o que a nossa consciência afetiva vai perceber é aquilo que antecede o que a nossa capacidade cognitiva, a consciência cognitiva, é capaz de perceber. Quando as pessoas falam de elemento de intuição, eu tenho intuição referente a alguma coisa, nós estamos falando de pessoas que têm um sistema nervoso extremamente sensível. E esse sistema nervoso sensível, ele se torna sensível não na fase adulta, mas da infância. No desenvolvimento desse sistema nervoso, se a criança cresce num contexto de imprevisibilidade, em que ela precisa prever o ambiente, em que ela precisa prever o humor das figuras cuidadoras, que ela precisa prever o perigo, esse sistema nervoso se sensibiliza tal qual ela está o tempo todo na sociedade, no grupo, no relacionamento, a nível abaixo dessa consciência, tentando prever o ambiente o tempo todo.
Então, são pessoas dotadas de uma sensibilidade nesse sistema nervoso que faz ela chegar em um determinado ambiente e perceber o que elas chamam de a energia desse lugar não é muito positiva. A energia dessa pessoa não é muito positiva. E isso, desse ponto de vista científico, não tem a ver com um viés espiritual, não tem a ver com um viés místico, tem a ver com neurobiologia, tem a ver com a negligência da formação desse sistema nervoso, que se torna sensível. Tal qual nós falamos hoje neurobiologicamente de altas habilidades e superdotação na linha dos diagnósticos atuais, nós temos altas habilidades e supersensibilidade quanto ao sistema nervoso. Pessoas que percebem o ambiente, não percebem do viés cognitivo de consciência, mas percebem desse viés de sentir, sentir o ambiente, sentir a pessoa. A maior parte dos terapeutas não toma consciência que quando nós estamos no manejo terapêutico, quando nós constituímos o que nós chamamos de um vínculo terapêutico com o paciente, 90% do sucesso, do progresso desse tratamento está baseado nas inferências que esse terapeuta faz sobre o paciente. Se o paciente chega desregulado, é o terapeuta que faz inferência de regulação. Tal qual uma criança que cai no meio da rua, que fere a perna. Quando essa criança cai, a primeira coisa que ela faz, ela infere o olhar dela para o cuidador, ela infere o olhar para a mãe, para o pai. Se o pai responde com segurança, com corregulação, ele está ajudando a criança a lidar com aquilo. Agora, se o pai se desespera, a criança se desespera. Se o pai não tem estabilidade, se a mãe não tem estabilidade, a criança não tem estabilidade. O nosso papel como terapeuta nessa posição é corregular o estado afetivo do paciente. E isso muito pouco é feito através das palavras. Isso muito pouco é feito através das técnicas, através das ferramentas, através das intervenções técnicas que nós fazemos na vida do paciente. A maior parte dessa corregulação emocional acontece abaixo dessa possibilidade verbal, acontece a nível de consciência afetiva. Acredite, todas as vezes que você se relaciona com uma pessoa, que você constrói um vínculo afetivo com alguém, essa pessoa faz inferências em você e você faz inferências nessa pessoa. Eu sou tão consciente dessa nossa capacidade de fazer inferências e receber inferências que, para eu ficar esgotado, basta eu ir num shopping. Eu vou num shopping, eu saio extremamente esgotado, por mais que eu não tenha conversado com ninguém, por mais que eu não esteja inserido numa roda de amigos. Não é necessário. O simples fato de você estar conectado no mesmo campo, no mesmo ambiente com uma pessoa, proximidade ou através de vínculo terapêutico, você está recebendo inferências, como você está fazendo inferências. Quando Freud fala da transferência e da contra-transferência, hoje nós temos uma base neurobiológica. Através da neurociência afetiva e do trabalho do Alan Shore, nós vamos perceber que a mãe ou qualquer mãe mamífero comunica-se com o seu bebê através dessa comunicação afetiva, através dessa não comunicação verbal. E como consequência, o bebê aprende a se regular, o bebê aprende a lidar com o seu estresse, o bebê aprende a lidar com ansiedade, aprende a lidar com fome, aprende a lidar com medo, a maneira que a mãe aprende a lidar com o medo dela, a maneira que a mãe aprende a lidar com a fome dela. Porque é essa comunicação, é esse aprendizado que os filhotes têm com a mãe, tá? Não só o ser humano, mas qualquer animal que não tem, em especial, a verbalização como nós temos. A primeira comunicação desse processo evolutivo é o afetivo. Como eu me sinto, eu levo meu filho a sentir. Como eu lido com as minhas emoções, eu levo meu filho a lidar com as emoções deles. São essas comunicações afetivas que pautam a base de um processo terapêutico. Hoje nós temos uma enxurrada de formações, uma enxurrada de cursos ensinando técnicas, ensinando ferramentas, ensinando escalas, ensinando protocolos de saúde mental. Mas nós temos pouco desenvolvimento para profissionais fundamentado nessa aliança terapêutica, fundamentado nessa capacidade afetiva. O profissional totalmente desregulado emocionalmente, ele infere no paciente, ele infere no bebê essa desregulação. Por que que nós temos tanto investimento em técnicas, em pesquisas, e nós temos tão pouco investimento para dentro, para a nossa capacidade afetiva, para a forma como eu, terapeuta, gerencio e lido com os meus próprios afetos? Por que que não há
esse interesse por aperfeiçoamento, por desenvolvimento, por transformação interna, olhando para afetos. Pensando nessa escassez de conhecimento neurobiológico por inferência, por consciência afetiva, abaixo desse limiar dessa consciência cognitiva, nós estamos trazendo um curso de formação em neurociência afetiva. Esse curso não é mais um curso técnico. Lá você não vai buscar um certificado, uma certificação de que eu tenho essa formação. Não. Eu quero que você conheça as bases do que a gente chama de um vínculo terapêutico. Eu quero que você conheça as bases afetivas. Eu quero que você tenha um conhecimento de que quando você está diante de alguém, de que quando o seu paciente está diante de alguém, ele está construindo transferência e contra-transferência. De que você treina o tempo todo a sua transferência e contra-transferência. De que você transfere vínculo terapêutico o tempo todo com as pessoas que você cruza. De que, por mais que você tenha formações técnicas, ferramentas, conhecimentos, protocolos, que você tenha a melhor formação na melhor universidade, se você não tiver esse conhecimento básico de inferência, de consciência afetiva, de comunicação não verbal, a gente está duvidando do profissional que vai aplicar esse conhecimento. Porque por mais que o conhecimento seja muito, se o profissional em si não é adequado para aplicar aquele conhecimento, de nada vale o conhecimento. E como defendia o Jung, esse nosso vínculo terapêutico, essa nossa humanidade, ela está acima, muito acima de qualquer formação, muito acima de qualquer protocolo. Gente, o melhor dos melhores protocolos, a melhor das melhores técnicas, o melhor dos melhores hábitos e rotinas que pode ser formulados com base na TCC, com base em habilidades cognitivas, com base na literatura, com base na ciência, na neurociência, a própria inteligência artificial consegue formular, a própria inteligência artificial consegue desenvolver protocolos de aplicabilidade, ferramentas, escalas de mensuração de afetos, escalas de mensuração de pensamentos disfuncionais, uma estrutura para fazer uma reestruturação cognitiva, um processo de aceitação a partir do protocolo cognitivo, perceber comportamento, construir hábitos mais saudáveis, pensamentos mais funcionais. Tudo isso hoje a IA consegue mapear rapidamente através da literatura científica que nós temos. Mas existe algo que é só do terapeuta humano. Existe algo que é só de nós, enquanto vínculo terapêutico, que é a capacidade de sentir, de fazer inferências um no outro. Quando uma pessoa paga para estar com um terapeuta, ela não está pagando apenas pelo conhecimento técnico do terapeuta. Às vezes, as pessoas que fazem terapia, sei lá, 30, 40 anos com o mesmo terapeuta, com o mesmo psicanalista, teriam valor financeiro para investir no melhor terapeuta, formado na melhor universidade, com a melhor técnica, com a melhor formação. Mas por que que ele reside com aquele terapeuta? Por que que ele reside com aquele psicanalista? Por causa do vínculo terapêutico. Eu não sou um psicanalista winnicottiano, eu não sou. Mas a base do meu atendimento, em como eu conduzo cada curso que eu monto, cada aula que eu construo, cada nova formação, é uma terapia baseada no cuidado. É uma psicanálise do cuidado. É um vínculo terapêutico que fundamenta e precede qualquer habilidade técnica que eu tenho, qualquer formação técnica que eu tenho. O que mais nós temos hoje no Brasil são psicólogos. Hoje nós temos uma formação gigantesca de psicólogos. Mas não é sobre formação. Por que que muitos terapeutas que não têm uma formação em psicologia têm sucesso em suas carreiras? Têm uma agenda lotada? Não é por causa de protocolo, não é por causa de escalas, não é por causa de mensuração científica. É por causa de vínculo terapêutico. Eu acho que a gente está investindo tanto, mas tanto, em conhecimento técnico, em participar de workshop, em estar com aquela referência, fazendo uma formação em tal curso, conhecendo tal ferramenta, e a mais importante delas nós não estamos desenvolvendo. A mais importante delas nós estamos negligenciando, que é a humanidade, que é a capacidade de sentir, de fazer inferência um no outro. Eu estou atendendo, às vezes, um paciente, e o paciente conta determinadas histórias que representam as suas feridas emocionais, e é tão claro que eu consigo sentir juntamente com ele,
que eu consigo não estar presente na cena, mas estar presente na consciência afetiva. E isso é uma habilidade nossa que precede a nossa escrita, que precede a nossa verbalização, que está presente nos outros animais. Quando nós falamos que o cão é o melhor amigo do homem, por que que o cão é o melhor amigo do homem? Existe algum outro animal que consegue regular tanto o ser humano quanto um cão? Você pode ter os seus estresses, você pode ter as suas desregulações emocionais, mas você não é capaz de inferir essa desregulação no cachorro, ao menos que não seja através de agressões, de comportamento, de ações físicas. Porque nós temos um sistema primitivo, mas nós temos um sistema cognitivo, neocortical. O cachorro tem, de forma muito mais intensa, forte, densa, um sistema primitivo de emoções. Então, o cachorro o tempo todo faz inferências emocionais no ser humano. Nós recebemos muito mais as inferências emocionais desses animais, desses pets, do que nós conseguimos fazer inferências nesses pets. Ou seja, por eles terem essa proximidade muito mais primitiva desses afetos, a inferência que eles fazem sobre o ser humano é muito maior do que a inferência que nós, seres humanos, conseguimos fazer neles. Então, nós não desregulamos emocionalmente animais se não for pelas ações, se não for pelas negligências que nós fazemos como atitudes. Já os animais conseguem o tempo todo restaurar nossa regulação emocional. Por que que crianças com condição de TDAH, de autismo, trauma, convivem tão bem na terapia com o animal? Porque o animal tem essa capacidade de inferência de forma consciente. O tempo todo ele faz essa inferência no dono, no cuidador, etc. E nós recebemos essa inferência o tempo todo. Não é sobre passar a mão no cachorrinho e aquilo ser terapêutico. É sobre a inferência emocional que o animal faz. E nós não conseguimos prejudicar eles a esse nível emocional de inferência, porque nós não somos tão primitivos quanto ele nesse sistema afetivo. Mas conseguimos fazer isso, traumatizar, negligenciar e desregular emocionalmente à medida que nós fazemos ações, atitudes que vão ferir esse animal. Então, observa as pessoas que você mais convive, observa e tenta idealizar a transformação que você gostaria de proporcionar para o seu paciente, o acolhimento que você gostaria de proporcionar para esse momento de vulnerabilidade dele, e faz essa inferência. Faz esse acolhimento a esse nível não verbal, a esse nível de consciência. Recebe a dor, regula essa dor e devolve essa dor regulada para o paciente. Confia nesse vínculo terapêutico fundamentado pela neurociência afetiva. Nós estamos lançando essa formação de especialização livre em neurociência afetiva, porque o nosso foco, em parceria com a ABEM, Associação Brasileira de Estudos em Neuropsicanálise, não é ensinar técnica, não é ensinar mais ferramentas, não é mensurar resultado com os profissionais. O nosso objetivo é que os profissionais conheçam profundamente essa comunicação afetiva, que eles experimentem essa comunicação afetiva, que eles recuperem a base winnicottiana do tratamento, da terapia baseada no cuidado, que eles não coloquem técnicas acima desse vínculo terapêutico, que eles não coloquem protocolos acima desse vínculo terapêutico, mas que eles fundamentem todo o trabalho dele, toda a abordagem, todo o acolhimento e todo o tratamento em si nesse acolhimento, nessa inferência que ele faz e recebe o tempo todo do paciente. Então, essa formação baseada em neurociência afetiva vai apresentar um ano estudando neurociência afetiva, as bases neurobiológicas das comunicações afetivas, tanto entre seres humanos como entre seres humanos e animais, e depois nós teremos mais 6 meses, que será opcional para quem quiser se especializar, ser um terapeuta TRA. Para esse curso, você não precisa ser um clínico, você não precisa ser um profissional de saúde mental. Se você deseja iniciar nesse campo da saúde mental, com a validação da ABEM, da Associação Brasileira de Estudos em Neuropsicanálise, você vai estudar 1 ano de neurociência afetiva comigo e depois estudar mais 6 meses sobre TRA, a terapia de reconsolidação afetiva, e você será reconhecidamente um terapeuta TRA. O lançamento desse curso já está aberto e as aulas iniciam no mês que vem. Para saber mais informações sobre esse curso de neurociência afetiva, acesse o link aqui embaixo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido, que tenha te feito pensar sobre as bases do tratamento que você tem oferecido para o seu paciente. Deixe um comentário,
curte esse vídeo, dá um like. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. Beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo vídeo.